Shalom a todos, iniciando mais um programa, né, nessa sala virtual Talmidei Torá, quer dizer, sinagoga virtual Talmidei Torá. Como sempre, todos são bem-vindos, né, a essa maravilhosa sala, essa plataforma Zoom, que está sendo muito importante e útil para cada um de nós. Hoje, 8 de Kislev do ano 5786, o 27 de novembro de 2025, no calendário gregoriano, para achar que estamos estudando, vai ser. Ele saiu com leitura integral no capítulo 28, verso 10, até o capítulo 32, verso 3 do livro de Gênesis. Para hoje, que é a quinta porção, que é a quinta aliá, no mesmo livro, Gênesis, capítulo 30, verso 28, e vai até o capítulo 31, verso 18. A Haftará está baseada no profeta Oséias, capítulo 11, verso 7, vai até o capítulo 12, verso 2. E na Brit Hadashah, Matitiahu, no livro de Mateus, capítulo 24, verso 1, e vai até o versículo 31. O nosso cooperador, da Kenyotsp, já está aí presente, ativo, né? Aposto. E ele, a partir de agora, dará continuidade, está com a palavra, Shalom, que o Eterno abençoe. Shalom a todos, shalom, meus amados que estão aqui conosco, através deste canal do Zoom, né? E também aqueles que hão de assistir pelo YouTube, tá? Nós iremos expor algumas considerações da quinta aliá, como foi mencionado aí pelo nosso Bruce Absalom, e vamos, então, tocar alguns assuntos muito importantes, muito importantes, que foram mencionados, começando com o desdobramento de, um, de uma negociação, um contrato empregatício, né? Na leitura, na linha anterior, após... Pronto, muito bem. Depois que nosso patriarca Yaakov teve seu filho Yosef, isto é, 12 filhos, contando com a Dinar, né? Ele decidiu retornar para a sua casa, para seu lar, porque ele tinha um propósito de firmar, de construir o seu próprio patrimônio. Ele já tinha completado 14 anos, isso quer dizer que no período de 14 anos, nosso patriarca teve ali os 12 filhos, restando de nascer o Beniamim, que foi, isso já foi tempo depois, já estava em outra terra. Então, ele chamou seu sogro, dizendo que iria retornar para a casa dos seus ancestrais, do seu pai, Isaac. Foi aí que, então, o Lavan não gostou da proposta, porque ele foi favorecido, ele se enriqueceu à custa do nosso patriarca, Yaakov, e ele achou que seria podemos dizer, uma desvantagem, né? Porque Yaakov era um homem sábio, um bom administrador, porque percebemos que antes de Yaakov chegar, Lavan praticamente só tinha só o seu ganha-pão. Lavan não era rico. Lavan apenas tinha um sustento, o necessário. E ele se tornou muito próspero
à custa do nosso patriarca, porque o nosso patriarca, Yaakov, tinha habilidade de lidar com os animais, uma administração, enfim. Ele zelava, né, pelos bens, pelas propriedades e sabia, de fato, cuidar, né? E aí trouxe, então, riqueza para o seu sogro. E achou que iria ser prejudicado. Então, ele propôs deu uma sugestão para nosso patriarca. Na verdade, o patriarca deu uma sugestão para ele, né? Já que ele queria que permanecesse ali, propôs então de separar alguns gados malhados, pintados, que seria o seu salário. E, além do mais, ele ia tomar todas as diligências para que não viesse futuramente uma acusação de dizer que ele tirou, né, subtraiu, né, os gados dele, né? Então, fez de tudo, né? E, inclusive, falou no momento, ali naquela ocasião, e o seu sogro disse, quem dera que realmente fosse assim, né? Que assim seja, concordou, certo. Pois ele ficou ali, desistiu de retornar e começou a trabalhar, né, com a sua dedicação, com a sua habilidade. E aí, o que aconteceu? Começou, então, vir as pragas, né? As pragas não têm acreditado que o feitiço caiu sobre o feiticeiro. Após ele crescer o olho, vendo que Yaakov, o patriarca, estava prosperando, toda vez quando, é, na verdade, houve então mudanças ali de acordos, apesar que foi firmado, mas nós sabemos que Lavan não era um homem de palavra, certo? É um homem de grande desconfiança, né? Ele não cumpria o que falou, mudou várias vezes, 10 vezes, houve mudança de salários, e todas as vezes que ele mudava, se saía prejudicado, né? É interessante que eu quero fazer uma analogia, uma comparação, quero tomar uso do termo drash, que é uma das formas de interpretação da Torá, porque a primeira forma de interpretar a Torá, que é a forma mais pura, podemos dizer, mais nítida, mais clara, seria a Peshat, é a forma literal. A segunda forma é o remes, remes. Remes é alegoria, parábola, né? E o drash, ele vai muito além, um pouco mais profundo, certo? Ele pega situações, experiências e traz para nossos dias ou para épocas diferentes. Quero trazer para nós aqui, por exemplo, quando nasceu Yosef, então veio a ideia de Jacob retornar para seu lar, retornar para sua casa. Podemos comparar com o quê? Podemos comparar quando nasceu Moshe no Egito, e nós sabemos que Yosef tem um ponto em comum, um referencial em comum com o Egito, certo? Porque foi através de Yosef que nosso povo foi para o Egito. E após a sua morte é que veio a escravidão, certo? E com o nascimento de Moshe, então veio a proposta do Eterno de libertar o seu povo para sair do Egito, certo? Só que Faraó não aceitou essa saída.
Pelo contrário, começou a escravizar o nosso povo, né? E aqui eu quero fazer a alegoria. Quando Iosif nasceu, veio então a proposta de Yaakov representando o nosso povo para retornar para a terra prometida, para a terra de Canaã. Eu quero pegar a personagem do faraó trazendo para Lavano. Assim como Lavano escravizou nosso patriarca e lançando, né, trabalhos árduos, que a gente vai falar mais na frente, e veio as 10 pragas sobre o faraó. Mas, na verdade, quem lançou as pragas sobre o faraó foi o próprio faraó, assim como aconteceu nos dias de nosso patriarca Yaakov, que lançou, toda vez quando o Lavan mudava o seu salário, mudava o acordo, que foram 10 vezes justamente o número de pragas que foram na terra lá no Egito, nos dias de Moshe, né? Justamente quando nasceu Moshe, né? Então veio a esperança do nosso povo retornar para a sua terra natal. Assim como nasceu Iosif, veio a esperança de Jacob retornar para a sua terra natal, a terra prometida. Entendeu? Eu quero fazer uma alegoria, eu estou fazendo uma comparação aqui. Tá? Isso podemos comparar para os dias de hoje também, mas vamos nos atar, por enquanto, nos dias comparando os dias de Jacob, nosso patriarca, com o nosso povo no Egito. Bem, como eu falei, quem empobreceu de fato Lavano foi o próprio Lavano. As pragas caíram sobre ele, assim como aconteceu com o Egito. O Egito ficou totalmente um caos, pobre. E quando nosso povo saiu do Egito, saiu rico, porque eles fizeram um despojo no bom, sem guerra, né? Um despojo porque o povo teve medo de ser morto, né? De ser destruído pela praga, e abriu o seu coração, deram tudo que bem desejavam. E saiu uma nação muito rica naqueles dias. Assim como nosso patriarca também saiu próspero, saiu muito rico na terra de Lavã. Tá? Então, eu tenho falado na IA anterior, coisas que sucederam aos pais, aconteceu também na vida dos seus filhos. Tá? Só que de forma diferente, mas a essência foi a mesma, dá na mesma, tá? A mesma essência. Tá? Então, o que acontece? É, se, assim como o faraó concordasse libertar o nosso povo, ninguém seria prejudicado. O faraó estaria com sua riqueza à custa de quem? À custa de quem o Egito se tornou uma nação próspera? Me fala aí, alguém poderá nos ajudar? À custa de quem o Egito se tornou uma nação poderosa, o centro do mundo daquela época, né? O império dos dias lá dos nossos irmãos, especialmente nos dias de Foi Iosif. José? Já deu a dica já. À custa de quem? Foi José? Eu não estou bem lembrado. À custa de Iosif. A custa Iosif. de Ah, Iosif que trouxe riqueza na época de escassez, de pobreza. Tá? O Egito era para estar acabado se não tivesse a intervenção do nosso irmão Iosif. E que era Lavan? Lavan, como eu falei, era uma pessoa, tinha só o sustento, era uma pessoa simples, não tinha riqueza. Não tem riqueza. É bem claro quando ele disse: não, a sua presença aqui não me trouxe prosperidade, fortuna. Então, seria um grande
prejuízo se indo embora. Vamos fazer o seguinte, vamos entrar em acordo. Se ele cumprisse a sua palavra, assim como lá no Egito libertasse o nosso povo, não viria a praga e permanecia um país próspero, rico, mesmo sem o nosso povo ali, porque iria arrumar outro meio, outros recursos, né, para então continuar o comércio, a economia ia prosperar, ia para frente, né? E a mesma coisa, Lavando, se concordasse, permanecesse fiel na sua palavra, cumprisse o acordo, Deus não iria mexer com a riqueza, ele ia se tornar rico também. Mas por causa do seu olho cresceu, os seus filhos, né, começaram a ter inveja. O problema de muitas vezes as pessoas conhecem saber quanto você ganha. Quando viu, inclusive, né, e Yaakov disse, no dia que firmaram o acordo, lá no início, disse que quando vocês virem minha propriedade, meus bens, em outras palavras, mas ele disse dessa essência, tá? Dessa forma, mas usando outros termos. Quando vocês viram a minha propriedade, não diga que eu tirei de vocês. Não diga que eu tirei de vocês, porque vai ser desta forma, conforme nós estamos aqui selando, né, esse contrato, fechando esse contrato. Mas exatamente, por mais que ele seja zeloso, por mais que ele tenha separado os seus rebanhos a 3 dias de distância do rebanho do seu sogro, mas não adiantou. Veio a inveja. E a inveja traz pobreza. A inveja, o que é a inveja? É a inveja você ter uma aversão, um sentimento de incômodo, porque alguém está prosperando, alguém está crescendo, e a pessoa então passa a ter, você, não vou dizer você, porque seria uma forma incoerente, né? A pessoa vê o outro prosperando e ela passa a ter um ódio, uma aversão, um desconforto, porque alguém está crescendo materialmente ou até mesmo em outros setores da vida, como, por exemplo, um casamento harmonioso, casamento de paz, né? Porque aí começa a ter inveja, né? A vizinha começa a ter inveja da outra, porque o marido é tão tranquilo, aí começa a fazer coisa, começa, sabe, até querer tomar o marido da outra, e o homem também vê a mulher tão, né, obediente e tal, aí começa desejar, entendeu? Existe, e outros fatores da vida, além desses que eu estou falando, tá? E eles, então, começaram a perseguir Jacob, e o Eterno lhe deu um caminho, o Eterno deu uma luz, e um sonho foi revelado, a forma como ele deveria, então, se tratar, se comportar, né, para que ele não seja prejudicado. Então, o Eterno tirou a riqueza de Lavão. Na verdade, Lavão pagou o preço devido ao nosso patriarca. E foi obstruída o, o desenvolvimento, o crescimento dos bens de Lavão. Lavão somente pagou o devido preço ao nosso patriarca, a Jacob. E Eterno obstruiu o crescimento. Foi isso que aconteceu. E a Lavando não teve mais crescimento, não prosperou mais. As suas fazendas, os seus bens ficaram estagnados, foram perdidas, foram obstruídas. Tá? Não foi. O Eterno, na verdade, não tirou nada de Lavando. Tirou nada. Ele pagou o que teve que pagar. Certo? Assim como aconteceu com o nosso povo lá do Egito. Quando o nosso povo saiu do Egito, com despojo, na verdade, saiu com pagamento devido.
de 120 anos, se não me falo, 200 e poucos anos, não sei exatamente, de escravidão, né? Escravidão. Eles pagaram, na verdade, foram indenização, né, material, sem falar a moral, né? Porque escravizar alguém também traz danos morais, certo? Então, foi um preço devido que o faraó, o Egito, pagou para nosso povo quando sair de lá, tá? E foi pago, ponto, foi resolvido. Mas só que eles queriam mais. Avançaram, passaram da linha do limite e aí então pagou com sua própria vida. E, no caso, quando atravessou o Mar Vermelho, né? E o Lavano, a sorte de Lavano, que não foi morto, quando o nosso patriarca saiu, fugido, lá, né, fugido, e ele foi, perseguiu também o Jacob, nosso patriarca, assim como aconteceu com o faraó, na saída, né? Só que a sorte dele é que ele ouviu o Deus de Abraão, de Isaac, e o Deus do nosso patriarca Jacob. Ele ouviu. Por ele ter ouvido, então foi poupada a sua vida. Porque se ele tocasse nosso patriarca, se ele provocasse, se agredisse fisicamente, ameaçasse e fosse mais além, passasse dos limites, certamente morreria. Assim como aconteceu com o Faraó, certo? Bem, por dia de hoje, nós não estamos também, nós podemos trazer para nosso contexto nos dias atuais, para a gente concluir. Tem outros assuntos, mas devido ao nosso tempo, certo? Mas podemos trazer para nossos dias, os dias de hoje. Nós vivemos em situações que muitas vezes não esperadas, né? Nós vivemos nesse círculo de vida, esse caminho que o mundo tirou de nós a nossa riqueza. Qual é a riqueza dos justos? Qual é a riqueza dos justos? Né? Não é essa beleza que o Eterno criou, o mundo que ele formou para os seus justos? Né? E hoje, que está de fato usufruindo isso? Que está usufruindo estão os ímpios, os pecadores, que estão usufruindo. E nós estamos à mercê, né? Estamos na expectativa de então chegar o dia da nossa libertação, verdadeira libertação. É quando justamente vier o nosso Mashiach, trazer para nós o que o mundo, trazer para nós a verdadeira libertação. Que hoje, de certa forma, estamos sendo escravizados. O mundo está usufruindo do que é nosso, está subtraindo o que é nosso, mas, na verdade, está trazendo sobre si a própria condenação. Né? A gente vê o mundo prosperando, certo? Mas, na verdade, está trazendo sobre si a escolha que são coisas momentâneas, coisas que perecem. Certo? Então, que adianta a gente ganhar a vida, né? Ganhar o mundo e vir perder a nossa alma, vir perder a essência, a vida, né? O verdadeiro sentido da nossa existência. O mundo que busca, o homem que busca as coisas presentes, as coisas atuais, estão invertendo, na verdade, o meio pelo fim. Qual o fim de toda criatura? Qual foi o fim qual foi a finalidade de Deus criar o homem? Foi para buscar as coisas momentâneas, as riquezas do mundo presente, não que sou contra quem é rico, certo? Mas sendo o fim dessas coisas que perecem, assim como eles estão buscando o fim, termina-se de fato sendo passageiro, buscando seu próprio fim, né? Mas o fim que o homem, a finalidade que o Eterno
criou o homem foi para viver eternamente. O nosso fim hoje, o nosso objetivo, a nossa finalidade é uma libertação eterna, tá? Porque se alguém buscar, se alguém, como diz o próprio Rabi Yeshua, aquele que agradar pai, mãe, ou vou até acrescentar aqui, né, o patrão, esposa, né, enfim, o sistema presente, na verdade, está buscando a sua recompensa passageira, está desagradando aquele que realmente tem, que tem a vida para o homem, né? Então, o que acontece? É fundamental nós ter o meio é uma coisa, o meio que é o meio. O meio é as coisas que nós buscamos para sobreviver nesse mundo presente, como trabalho, como casamento, ter filhos, né? Alimentação, atividade física, tratamentos em todo sentido, né? Tratamento psicológico e mental, tal. São os meios, isso aí, são os meios, não são fim, tá? O fim é o que Deus tem para nos dar, tá? Quando nós trocamos o meio pelo fim, aí o meio de fato tem um fim. Fim no sentido literal, literalmente falando, fim, acaba, né? Se nós trocarmos o trabalho, né, o casamento, né, o estudo, né, lazer, os prazeres momentâneos pelo fim, então termina, de fato, tendo fim, literalmente falando, certo? Então, hoje, nós temos que ter essa ciência, essa preocupação, buscar cada dia mais conhecimento da palavra do Eterno, nos alimentar com alimento que realmente não desprezando o pão, porque a Torá é bem clara, né? Não só de pão viverás o homem, isso quer dizer o quê? Que o homem precisa também do pão, mas a palavra de Deus é o mais essencial para a nossa subsistência, para a nossa vida. Tá? São essas palavras que eu tenho para vos dar, meus amados. Desde já, eu vos desejo um Shabbat Shalom. Abraço a todos. Shalom, Zaqueu, muito boa, conselhos, orientações. Aliás, ela parece até que ela falou mais que as outras, né? E aí o quanto é importante a obediência ao Eterno. Onde quer que esteja o homem obediente, a bênção está presente, né? Livramento, tudo que o Eterno prometeu, assim será, acontecerá. Ok? Pode cancelar.